Todos os propósitos cumpridos pelo pequeno poço podem cumprir-se de imediato pelos grandes reservatórios de água. Similarmente, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o propósito que há por trás deles. Entendeu, Bimala? Nem eu. Mas Prabhupada vai explicar, a gente vai entender. Javamata udapane sarvata samplutodakye tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vidyanata. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 46. Os rituais e sacrifícios mencionados na divisão Karmakanda da literatura védica servem para estimular o desenvolvimento gradual da autorrealização. E o propósito da autorrealização se define claramente no 15º capítulo do Bhagavad Gita 15.15. O propósito de estudar os Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Aí está explicado, está vendo? Propósito, isso aqui é uma máxima. Propósito de estudar os Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Assim, a autorrealização significa compreender Krishna e nossa eterna relação com Ele. A relação das entidades vivas com Krishna também está mencionada no 15º capítulo do Bhagavad Gita. As entidades vivas, que somos nós, são partes e parcelas de Deus, Krishna. Portanto, o reviver da consciência de Krishna por parte da entidade viva individual é o estágio perfeccional mais elevado do conhecimento védico. Aquelas analogias, Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Deus é o sol e nós as partículas dos raios da luz do sol. As partículas da luz do sol, Bimala. Nós nunca seremos o todo. Deus é a mina de ouro e nós as partículas de ouro. Esse é um ponto muito importante. Nós nunca seremos o todo, sempre seremos as partes de Deus. Como está falando aqui, as entidades vivas são partes e parcelas de Deus, Krishna. Portanto, o reviver da consciência de Krishna por parte da entidade viva individual é o estágio perfeccional mais elevado do conhecimento védico. Isto se confirma na coleção Śrīmad Bhagavatam 3.33.7. Prabhupada cita o verso aqui, vou ler a tradução em português. Ó meu Senhor Krishna, uma pessoa que esteja cantando o seu santo nome, Hare Krishna, Hare Rama, embora nascida em uma família baixa como a de comedores de cães, está situada na plataforma de autorrealização mais elevada. Tal pessoa deve ter executado todos os tipos de penitências e sacrifícios de acordo com os rituais védicos e estudado a literatura védica muitas e muitas vezes. Depois de ter se banhado em todos os lugares sagrados de peregrinação, posso continuar? Considera-se que tal pessoa é a melhor da família ariana, de modo que é preciso ser inteligente o bastante para compreender o propósito dos Vedas, sem se apegar apenas aos rituais, e é preciso não desejar se elevar aos reinos celestiais por uma melhor qualidade de gratificação dos sentidos. Não é possível que o homem comum nesta era siga todas as regras e regulações dos rituais védicos e as injunções dos Vedantas e dos Upanishads.
São necessários muito tempo, energia, conhecimento e recursos para executar os propósitos dos Vedas. Isto é dificilmente possível nesta era. Entretanto, o melhor propósito da cultura védica é satisfeito cantando o santo nome do Senhor Krishna, como recomenda o Senhor Shri Krishna Chaitanya, o salvador de todas as almas caídas. Quando Prakashananda Sarasvati, um grande acadêmico védico, perguntou ao Senhor Shri Krishna Chaitanya por que ele, o Senhor, cantava o santo nome do Senhor Krishna como um sentimentalista, em vez de estudar a filosofia Vedanta, o Senhor Krishna Chaitanya replicou que seu mestre espiritual descobriu que ele era um grande tolo e, desse modo, pediu-lhe que cantasse o santo nome do Senhor Krishna. Ele assim fez e ficou estático como um louco. Ficou em êxtase, né, Bimala? Por quê? Porque seguiu estritamente a ordem de seu mestre espiritual. Nesta era de Kali, a maioria da população é ignorante e não está adequadamente educada para compreender a filosofia Vedanta. O melhor propósito da filosofia Vedanta é satisfeito através do cantar inofensivo do santo nome do Senhor Krishna. Vedanta é a palavra final em sabedoria védica. E o autor e conhecedor da filosofia Vedanta é o Senhor Krishna. E o mais elevado vedantista é a grande alma que sente prazer em cantar o santo nome do Senhor Krishna. Este é o propósito último de todo o misticismo védico. Está vendo? Prabhupada explicou tudo. Só não entende quem não quer, né? E quem não entendeu... Os devotos da ISKCON estão aí para tirar todas as dúvidas. Agora com a internet, né, Bimala? Você encontra devotos da ISKCON no mundo inteiro, dando aulas, palestras, cursos. Tem de tudo aí, ó, na internet. A internet encurtou o mundo inteiro. Então não tem desculpa, né? Qualquer dúvida... Já sabe, consulte um devoto da ISKCON Hare Krishna. Os tem endereços dos templos, comunidades rurais e centros culturais no nosso site. Tá, já parei de falar, não é para falar mais nada, sim senhora. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Calma, estou caçando o livro aqui, que nunca está no lugar. Calma, Bimala, para de me pressionar. Parandrishtani Vartate, -5. Paramos aqui, ó. -5, menos 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. Não sei o que é, você não deixou ler. Vai ficar para hoje, ficar para agora. A tradução de Parandrishtani Vartate. Se não é dada à pessoa uma ocupação melhor, suas más atividades não podem ser paradas. Isto não é possível. Por isso nós temos dois lados, proibição de atividades pecaminosas e ocupação em boas atividades. Não dizemos simplesmente nenhum sexo ilícito, nenhuma intoxicação e assim por diante. Mera negação não tem significado, tem de haver algo positivo, porque todos desejam ocupações.
A mente não para, né? Isso acontece porque somos entidades vivas e não pedras mortas. Através da meditação, os filósofos impersonalistas tentam tornar-se pedras mortas. Deixe-me pensar em algo vazio ou impessoal. Mas como pode alguém tornar-se vazio artificialmente? O coração e a mente estão cheios de atividades, daí tais métodos artificiais não ajudarem a sociedade humana. Métodos de assim chamada yoga e assim chamada meditação são todos patifaria. Adoro Prabhupada. Jai Prabhupada. Vou até repetir aqui, métodos de assim chamada yoga e assim chamada meditação são todos patifarias, porque eles não proporcionam ocupação a ninguém. Mas na consciência de Deus, Krishna, existem ocupações adequadas para todos. Todos se levantam cedo para adorar as deidades. Os devotos preparam comida deliciosa para Krishna, decoram o templo, fazem guirlandas, saem para cantar Hare Krishna e vender livros. Estão completamente ocupados, 24 horas por dia, e assim são capazes de abandonar a vida pecaminosa. Se uma criança tem nas mãos alguma coisa para comer e lhe oferecemos algo mais saboroso, ela deixa de lado o gosto inferior pelo superior. Assim também na consciência de Deus, Krishna, oferecemos melhores ocupações, vida melhor, filosofia melhor, consciência melhor, tudo melhor. Portanto, aqueles que se ocupam em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, podem abandonar as atividades pecaminosas e promoverem-se à consciência de Deus, Krishna. Atividades que se destinam a promover todas as entidades vivas à consciência de Deus, Krishna, existem não apenas na sociedade humana, como também na sociedade animal. Porque todas as entidades vivas aqui são partes integrantes de Deus, Krishna, mas estão apodrecendo neste mundo material. Krishna tem um plano, um grande plano para libertá-las. Às vezes ele vem a este mundo pessoalmente e algumas vezes envia os seus devotos mais confidenciais. Às vezes ele deixa instruções como o Bhagavad Gita. Krishna faz seus adventos em todo lugar, entre animais, homens, sábios e até mesmo entre os seres aquáticos. Krishna apareceu até como um peixe. Não um peixe comum, é claro, né? Assim sendo, o nascimento, o aparecimento e desaparecimento de Deus, Krishna, são todos desconcertantes. Nós, entidades vivas condicionadas, transmigramos de um corpo a outro porque somos forçados a isso pelas leis da natureza. Mas Krishna não aparece forçadamente. Essa é a diferença. Sujeitos ignorantes pensam: eu nasci neste mundo e Krishna também nasceu aqui, por conseguinte eu também sou Deus. Eles não sabem que terão de nascer novamente devido ao poder da lei da natureza. Alguém pode ter tido a oportunidade de nascer com um corpo muito belo, num país onde se vive opulentamente e onde se recebe boa educação. Mas, se utilizar mal essas facilidades, terá de aceitar outro corpo, de acordo com sua mentalidade. Espera aí. Hoje em dia, por exemplo, a despeito de tantos arranjos feitos pelo governo para a criação de boas escolas e universidades, os países civilizados do mundo estão produzindo hippies, jovens frustrados que estão até mesmo adorando porcos.
E alguns, hoje em dia, até alguns estão achando que são porcos, né, Bímola? Só achando, né? Para começar, não vive pelado. Tem que viver pelado, já que é porco, viver pelado, comer porcaria, fazer sexo igual um porco. É só uma loucura temporária. É modinhas, né? As modinhas vêm e vão. Mas se uma pessoa se associa com as qualidades dos porcos, ela também se tornará porco em sua próxima vida. Krishna não brinca, não. Você quer ser porco? Você vai ser porco na próxima vida e vai comer bosta, vai comer bosta. Porco come lixo e bosta. Solta o porco para você ver o que ele come, lixo e bosta. Então quer ser porco? Já começa comendo lixo e bosta. Aí não, né? Mas na próxima vida você vai adquirir um corpo de porco e vai comer lixo e bosta. Eu vou até ler de novo aqui, ó, Bímola. Os países civilizados do mundo estão produzindo hippies, jovens frustrados, que estão até mesmo adorando porcos. Mas se uma pessoa se associa com as qualidades dos porcos, ela se tornará um porco em sua próxima vida. Prakrite Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasha. A natureza lhe dará uma boa oportunidade. Tudo bem, meu senhor, torne-se um porco. Assim são os arranjos da natureza. Prakriti, a natureza tem 3 qualidades. Quem se associar com essas qualidades receberá o seu próximo corpo de acordo com a qualidade com a qual se associou. O aparecimento e desaparecimento de Deus, Krishna, destina-se a pôr fim à transmigração de um corpo a outro das entidades vivas. Portanto, deve-se compreender a grandeza do plano de Krishna por trás de seu aparecimento e desaparecimento. Não é que Krishna venha caprichosamente, ele tem um grande plano de outra forma. Por que viria aqui? Ele está muito ansioso por nos levar de volta para casa, de volta para a morada eterna. Este é o interesse de Deus, Krishna. Por conseguinte, ele diz: Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshaishami mashucha. Em português: abandone todas as variedades de religiões e simplesmente se renda a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema. Bhagavad Gita 18:66. Todos nós somos filhos de Deus, Krishna. E já que estamos infelizes devido... já parei. Eu gosto da outra tradução. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Já parei, Bímola. Vamos parar aqui na tradução do verso, porque senão corta. Senão no próximo programa a gente lê a explicação sem o verso, fica difícil, né? Então vamos começar na tradução do verso. Não, vamos parar aqui, né? No próximo programa a gente continua desse ponto. Que Krishna pede a todo mundo para abandonar todas as variedades de religiões e se render a Ele. Abandone todas as variedades. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já aparecerão os links, o Bhagavad Gita é o 5º link e os ensinamentos da Rainha Kunti, o 9º link. Já encomenda eles, encomenda uns 2 ou 3 a mais, aí dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, agenda. Tá bom lá na agenda. Calma. Calma, Bímola. O calendário do mês de abril já está aqui, né? Ah, não é para ler hoje. Tá bom. Então vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total nesse final de semana que passou. E você que perdeu, né? Já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, comer e beber, cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Ah, não vai não, Bímola, se programa, é verdade. É só no final de semana, então você já se programa para o próximo final de semana. Combinado? Então está combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o capítulo Explicação do Caminho Védico. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam
Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, em Bima? Calma, estou centralizando a letra. Página 379. Espera aí, deixa eu tomar água. Aqui, ó. É aqui. Considera-se que um tempo específico é puro quando é apropriado ou em virtude de sua própria natureza ou devido à obtenção de parafernália conveniente para a execução do próprio dever prescrito. Aquele tempo que impede a execução do dever é considerado impuro. Espera aí. A tela está ofuscando um pouco. Agora vai. Após discutir os lugares puros e os impuros, o Senhor Krishna agora trata das diferentes qualidades do tempo. Certos momentos, tais como o Brahma Muhurta, as últimas horas antes do nascer do sol, são sempre auspiciosas para o avanço transcendental, 1h30 antes do sol nascer, normalmente. Outros momentos não auspiciosos por si sós tornam-se assim através da obtenção da prosperidade material, que facilita a missão da pessoa na vida. Perturbações políticas, sociais e econômicas que obstruem a execução dos deveres religiosos são considerados tempos inauspiciosos. De igual modo, considera-se que a mulher está contaminada logo depois do parto ou durante o período menstrual. Ela não pode praticar atividades religiosas habituais em tais ocasiões, que são, portanto, inauspiciosas e impuras. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que a mais auspiciosa de todas as ocasiões é o momento em que se alcança a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Se alguém negligencia o serviço amoroso ao Senhor Krishna, sendo levado pelo gozo dos sentidos, ele com certeza está vivendo nos tempos mais inauspiciosos. Portanto, o momento em que se obtém a associação do Senhor Supremo Krishna ou do devoto puro do Senhor Krishna é o tempo mais auspicioso, ao passo que o momento em que se perde tal associação é o mais inauspicioso.
Em outras palavras, a perfeição da vida é apenas a consciência de Deus, Krishna, mediante a qual se transcendem as dualidades de tempo e espaço causadas pelos três modos da natureza material. Estabelece-se a pureza ou impureza de um objeto pela aplicação de outro objeto por palavras, por rituais. Vou ler de novo. Tá bom, tem vírgula. Estabelece-se a pureza ou impureza de um objeto pela aplicação de outro objeto, por palavras, por rituais, pelos efeitos do tempo ou conforme a magnitude relativa. O tecido se purifica mediante a aplicação de água limpa e se contamina devido à aplicação de urina. As palavras de um sacerdote brahmana santo são puras, mas a vibração sonora de um materialista é contaminada pela luxúria e inveja. O devoto santo explica aos outros a verdadeira pureza, ao passo que o não devoto faz propaganda falsa que leva pessoas inocentes a cometer atividades poluídas e pecaminosas. Rituais puros são aqueles destinados à satisfação do Senhor Supremo Krishna, ao passo que cerimônias materialistas são as que levam os seus seguidores a cometer atividades materialistas ou demoníacas. A palavra sanskarena também indica que se determina a pureza ou impureza de um objeto específico, segundo as regulações das práticas ritualísticas. Por exemplo, a flor que se oferece à deidade de Krishna tem de ser purificada pela água. Não se podem oferecer flores ou alimentos à deidade de Krishna. Todavia, se foram contaminadas por alguém que os cheirou ou provou antes do oferecimento. A palavra kalena indica que certas substâncias se purificam devido ao tempo e outras se contaminam em virtude do tempo. A água da chuva, por exemplo, é considerada pura depois de 10 dias e depois de 3 dias em casos de emergência. Tem muitos detalhes, né? Por outro lado, alguns alimentos se estragam com o tempo e assim se tornam impuros. Mahatma indica que grandes extensões de água não se contaminam e Alpataya significa que uma pequena quantidade de água pode se poluir ou estagnar com facilidade. Da mesma maneira, uma grande alma não se polui em virtude do contato ocasional com materialistas, ao passo que alguém cuja devoção a Deus é muito pequena é facilmente levado embora e colocado em dúvida devido à má associação. Em termos de contaminação com outras substâncias e em termos de fala, ritual, tempo e magnitude, pode-se determinar a pureza e impureza de todos os objetos. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur observa que alimento impuro ou estragado é de certo proibido para pessoas normais, mas é permitido para quem não tem outro meio de subsistência. Coisas impuras podem ou não impor reações pecaminosas a alguém, dependendo de sua força ou fraqueza, inteligência, riqueza, localização e condição física. O Senhor Krishna descreveu a pureza e impureza de diferentes lugares, tempos e objetos materiais. Segundo as leis da natureza, aquilo que é impuro contamina determinado indivíduo
conforme a sua situação, como se descreve aqui. Por exemplo, em certas ocasiões, tais como um eclipse solar ou logo após o parto, deve-se restringir a ingestão de alimentos segundo os preceitos ritualísticos. Quem é fisicamente fraco, contudo, pode comer sem ser considerado ímpio. As pessoas comuns consideram os 10 dias que seguem o parto como os mais auspiciosos, ao passo que quem é erudito sabe que esse período de fato é impuro. Desconhecer a lei não livra alguém de ser punido, mas considera-se que quem comete atividades pecaminosas de caso pensado é muito caído. Quanto à opulência, roupas gastas e sujas ou uma residência em desordem são consideradas impuras para um homem rico, mas aceitáveis para quem é pobre. Tem muitos detalhes, né, Bima? Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. A palavra deixa indica que, num lugar seguro e tranquilo, a pessoa é obrigada a cumprir à risca os rituais religiosos, ao passo que, em situação caótica ou perigosa, ela pode ser desculpada pela negligência ocasional de princípios secundários. Quem é fisicamente saudável deve oferecer reverências às deidades, assistir às funções religiosas e executar os seus deveres prescritos. Mas um bebê ou um enfermo podem ser isentos dessas atividades, como o indica a palavra avastha. Em última análise, como afirma Srila Rupa Goswami, Prabhupada cita um verso aqui, deixa eu tomar água. Em português, é com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material, alcançado através de atividades fruitivas ou especulação filosófica, que se deve prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Isto se chama serviço prático, puro e amoroso a Deus. Isso está no Néctar da Devoção 1.1.11. Deve-se aceitar tudo que é favorável para o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna e rejeitar tudo que é desfavorável. Deve-se aprender com um mestre espiritual autêntico o processo de servir a Deus, Krishna, e assim manter sempre a própria existência pura e livre de ansiedade. Em geral, todavia, quando se consideram a pureza e impureza relativas das coisas materiais, devem-se calcular todos os fatores supracitados. Vários objetos, tais como grãos, utensílios de madeira, coisas feitas de osso, fio, líquidos, objetos derivados do fogo, peles e objetos de terra são todos purificados pelo tempo, pelo vento, pelo fogo, pela terra e pela água, separada ou combinadamente. Aqui se menciona a palavra kala, ou em português tempo, porque todos os processos purificatórios acontecem dentro do tempo. Considera-se... Posso continuar? Considera-se que um agente purificador específico é apropriado quando sua aplicação remove o mau cheiro ou cobertura suja de algum objeto contaminado e faz com que ele retome a sua natureza original. Purificam-se móveis, utensílios de cozinha, roupas e outros objetos mediante a aplicação de abrasão,
álcali, ácido, água e assim por diante. Desse modo, remove-se o mau cheiro ou a camada impura de tais objetos, restaurando a sua aparência limpa, original. Pode-se purificar o eu através de banho, caridade, austeridade, idade, força pessoal, rituais purificatórios, deveres prescritos e, sobretudo, por lembrar-se de mim. Quem está falando é Deus, Krishna. O sacerdote Brahmana e outros homens, 2 vezes nascidos, devem estar devidamente purificados antes de executarem suas atividades específicas. A palavra avastar, agora que vai explicar, Bimala, não vai dar tempo. Tá bom, já parei. Então vamos parar aqui no começo da explicação do que a gente acabou de ler. Podia ler de novo no próximo programa e já continuar, né, para entender a explicação. Pode ser? Página 384, então vamos parar aqui, ó. Página 384, menos 3. Espera aí. Não para. É uma máquina burra, Bíblia. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. 384 menos 3, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link, você clica nele, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vou engraxar a garganta, peraí. Agora vai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Deixa eu centralizar a letra aqui. Paramos onde, hein? Na página 359 mais 3. É aqui, ó. Nas pessoas tolas. Está falando de mim também. Não, antes do Hare Krishna, Bimala, eu era um idiota. Nossa, agora eu sei disso. A diferença é que agora eu sei disso. Tá. Ninguém perguntou. Tá bom, então retiro o que eu falei. Pessoas tolas, absortas em seus recursos materiais,
orgulham-se desnecessariamente de ser líderes do povo, mas ignoram o valor transcendental do homem. Tais líderes iludidos fazem planos ao longo de muitos anos, mas mal podem fazer a humanidade feliz num estado condicionado pelas 3 espécies de misérias impostas pela natureza material. Na verdade, eles só criam mais e mais problemas. Não obedecem Deus. Quem não obedece Deus só cria problemas, só cria mau karma para eles e para quem se associa com eles. E quem vota neles também vai receber o mau karma produzido por eles. Se torna cúmplice, né? Dá um cheque em branco, uma folha em branco. Quando a gente vota numa pessoa tola, né? Como o Prabhupada está falando aqui, a gente se torna cúmplice dele. E todo bem que ele fizer, todo bem e todo mal que ele fizer vai ser dividido entre todos aqueles que eles votaram, que votaram nele. Mas como eles não fazem nada de bom, só vem mau karma. Tá, lê mais e fala menos, tá bom. É por isso que Prabhupada falou, só vote em pessoas conscientes de Deus, Krishna. As pessoas devem ser conscientes de Deus, Krishna, e só devem votar em pessoas conscientes de Deus, Krishna. Por quê? Porque senão vai produzir mau karma. Tá, agora eu vou ler mais e falar menos. Vou voltar aqui nesse ponto. Tais homens iludidos fazem planos ao longo de muitos anos, mas mal podem fazer a humanidade feliz no estado condicionado pelas 3 espécies de misérias impostas pela natureza material. Por mais esforço que se faça, não se pode controlar as leis da natureza. Afinal, todos temos que nos sujeitar à morte, à lei derradeira da natureza. Morte, nascimento, velhice e doença são sintomas da condição doentia do ser vivo. Portanto, o objetivo mais elevado da vida humana deve ser se livrar dessas misérias e voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus, Krishna. Porém, com os olhos de amor a Deus, Krishna Prema, pode-se ver a verdadeira identidade dela, essa morada, como o local onde o Senhor Krishna executa os seus passatempos com os vaqueirinhos e as vaqueirinhas. Adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor que apacenta as vacas, satisfazendo todos os desejos em moradas construídas com joias transcendentais e rodeadas por milhões de árvores dos desejos. Ele é sempre servido com grande reverência e afeição por centenas e milhares de deusas da fortuna. Este verso é do Brahma Samhita 5.29. Esta descrição da morada de Deus, Krishna, nos dá informação explícita sobre o local transcendental onde não apenas a vida é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, como também há ampla provisão de legumes, leite, joias e belas casas e jardins cuidados por amáveis donzelas, que são todas deusas da fortuna. Krishna Loka é o planeta mais elevado no céu transcendental, e abaixo dele há inúmeras esferas cuja descrição encontra-se na coleção Shrimad Bhagavatam. No começo da autorrealização do Senhor Brahma, mostrou-se-lhe uma visão transcendental das esferas do mundo eterno Vaikunta, pela graça de Narayana. Mais tarde, pela graça de Deus, Krishna mostrou-se-lhe uma visão transcendental de Krishna Loka.
Essa visão transcendental é como a imagem da Lua vista na televisão através de um sistema mecânico para receber ondas moduladas, mas é alcançada mediante penitência e meditação interior. O Śrīmad Bhagavatam, segundo canto, afirma que na morada eterna Vaikuntha Loka, os modos materiais da natureza representados pelas qualidades de bondade, paixão e ignorância não exercem influência alguma. No mundo material, a manifestação qualitativa máxima é a bondade, cujas características são veracidade, equilíbrio mental, limpeza, controle dos sentidos, simplicidade, conhecimento essencial, fé em Deus, conhecimento científico e assim por diante. Não obstante, todas essas qualidades misturam-se com paixão e imperfeição, mas as qualidades da morada eterna Vaikuntha são uma manifestação da potência interna de Deus, Krishna, e por isso são puramente transcendentais, sem nenhum vestígio de infecção material. Nenhum planeta material, mesmo Satyaloka, compara-se em qualidade aos planetas transcendentais, onde as 5 qualidades inerentes no mundo material, a saber, ignorância, miséria, egoísmo, ira e inveja, estão completamente ausentes. No mundo material tudo é criado. Tudo em que possamos pensar dentro de nossa experiência, incluindo os nossos próprios corpos e mentes, tudo isso foi criado. Este processo de criação começou com a vida de Brahma, e o princípio criativo prevalece em todo o universo material devido à qualidade da paixão. Porém, como a qualidade da paixão se faz notar por sua ausência nos planetas eternos Vaikuntha, lá nada é criado, lá tudo existe eternamente. E como não há modo da ignorância, e como não há modo da ignorância, também não há possibilidade de aniquilação ou destruição. No mundo material, pode ser que alguém tente tornar tudo permanente, desenvolvendo as qualidades de bondade supramencionadas, mas como a bondade no mundo material mistura-se com paixão e ignorância, nada aqui pode existir permanentemente, a despeito de todos os bons planos dos melhores cérebros científicos. Portanto, no mundo material não temos experiência de eternidade, nem de bem-aventurança, nem de plenitude de conhecimento. Espera aí. Contudo, no mundo transcendental, por causa da total ausência dos modos qualitativos, tudo é eterno, bem-aventurado e pleno de conhecimento. Tudo pode falar, tudo pode se mover, tudo pode ouvir e tudo pode ver em existência plenamente bem-aventurada. Não, errei, vou ler de novo. Quando a gente erra, a gente volta. O conhecimento tem que ser passado perfeito e completo como ele é. Tudo pode falar, tudo pode se mover, tudo pode ouvir e tudo pode ver em existência plenamente abençoada por toda a eternidade. Sendo esta a situação, naturalmente não há lá a influência de espaço e tempo sob as formas de passado, presente e futuro. No céu transcendental não há mudanças porque ali o tempo não exerce a sua influência. Consequentemente, a influência de Maya, a totalidade da energia externa que nos induz a nos tornar cada vez mais materialistas
e nos esquecermos de nossa relação com Deus, também está ausente lá. Como centelhas transcendentais dos raios que emanam do corpo transcendental do Senhor Krishna, temos todos uma relação permanente com Ele e somos iguais a Ele em qualidade. A energia material é uma cobertura da centelha transcendental, mas na ausência dessa cobertura material, os seres vivos em Vaikuntha Loka, morada eterna, jamais se esquecem de suas identidades. Eles são eternamente conscientes de sua relação com Deus, Krishna, em sua posição constitucional de prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor. Por se ocuparem constantemente no transcendental serviço ao Senhor Krishna, é natural concluir que os sentidos deles também são transcendentais, pois não se pode servir ao Senhor Krishna com sentidos materiais. Os habitantes da morada eterna Vaikuntha Loka não possuem sentidos materiais com os quais possam assenhorear-se da natureza material. Pessoas com pobre fundo de conhecimento concluem que um lugar isento de qualidades materiais deve ser uma espécie de nada sem forma. Na realidade, contudo, há qualidades no mundo transcendental, só que são diferentes das qualidades materiais, porque tudo lá é eterno, ilimitado e puro. A atmosfera lá é auto-iluminada, de modo que não há necessidade de sol, lua, fogo, eletricidade e assim por diante. Quem consegue alcançar essa morada não regressa ao mundo material com um corpo material. Não há diferença entre ateus e fiéis nos planetas eternos Vaikuntha, porque todos que se estabelecem lá são livres das qualidades materiais. E assim, suras e asuras tornam-se servos igualmente obedientes e amorosos do Senhor Krishna. É santos e demônios, né? Suras e asuras. Tá, vai ter mais explicação, mas não vai dar tempo, né? Então vou parar aqui onde vai se continuar falando dos residentes das moradas eternas, que tem tez brilhantemente negra. É porque Deus é negro, né, Bimala? Tem esse pequeno detalhe também. Tem muitos detalhes. Página 361. Os residentes, falar dos residentes. Peraí, tô parando no lugar certo. Vou tentar parar, né? Os residentes, está aqui, ó. Para aí, máquina burra. Página 361, os residentes das moradas eternas. Mas você que não quer parar de ler, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna,
WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jagannathpuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.